Nosso entrevistado já está conosco. Vamos conversar aqui no Bandeirantes Acontece com o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, advogado especialista em direito comercial. Já foi nosso convidado aqui quando ainda havia muitas dúvidas sobre a tramitação, como seria, quando seria, de dois projetos, na verdade, um da Câmara, outro do Senado, tratando da possibilidade de clubes de futebol do Brasil se tornarem empresas, não é? E o que muda, que projeto deve ser aprovado, a gente vai saber mais do assunto com o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro. Rodrigo, obrigado pela atenção conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde. Boa tarde, Zaidan. É um prazer enorme estar aqui com você e com o Ronald. Obrigado por mais um convite. Imagina, nós que agradecemos. Como é que está o andamento desses dois projetos no Congresso Nacional? Um da Câmara, outro do Senado, eles podem ser unidos, pode haver um mix ali dos dois projetos, algum deles é melhor, a votação deve ocorrer esta semana, o que o senhor pode nos dizer? Fazendo uma breve retrospectiva, essa discussão toda começa em 2016, com a apresentação pelo deputado Otávio Leite de um projeto na Câmara que ficou parado até 2019. Em 2019, o deputado Pedro Paulo, ele assume a bandeira do futebol e começa uma cruzada, né, em torno de um novo projeto que foi apresentado, né, no substitutivo, que então foi submetido à Câmara dos Deputados e aprovado naquela casa e subiu para o Senado. Antes dessa aprovação, o senador Rodrigo Pacheco, ele apresentou o projeto que ganhou o número 5.516, que foi, portanto, apresentado no Senado. Ou seja, hoje, há naquela casa, no Senado Federal, dois projetos que têm perspectivas diferentes, e essas diferenças geraram, então, sobretudo no ano passado e no começo deste ano, antes da pandemia, Zaidan, alguns conflitos por conta de como se tentava enfrentar e resolver o problema do futebol. Um projeto que olhava muito para o passado e tentava resolver questões do passado com a introdução da recuperação judicial, de parcelamento de dívidas, da possibilidade de se unificar créditos na Justiça do Trabalho, e um outro projeto, que é o do senador Rodrigo Pacheco, que pretendia criar um grande mercado, um grande ambiente no futebol brasileiro, a partir de um tipo societário próprio, com regras específicas de governança, de controle, o que se chama de compliance, instrumentos de financiamento da atividade do futebol, coisa que não existe no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo, e mais alguns aspectos relacionados à tributação e também à inserção social de crianças por meio do futebol. Com a pandemia, o que aconteceu foi, o futebol que já estava em crise, ficou numa situação calamitosa, dramática. O que a gente ouve falar, e eu ouvi vocês falando aqui um pouco antes do Botafogo do Rio de Janeiro, Cruzeiro, Santos e muitos outros times que não são viáveis da forma como se estrutura. Diante disso, se iniciou um grande esforço, e aqui eu acho que a expressão republicana, ou republicano, um esforço republicano cai muito bem, de aproximação entre o senador e o deputado com o propósito de unificar uma emenda que traria, então, um modelo convergente, que vai olhar o problema que vem do passado, que vai tentar dar soluções para este problema do passado, mas que irá, sobretudo, criar os instrumentos que viabilizarão o futuro. E a perspectiva é de que futebol seja preservado, então, como um bem, talvez o mais relevante bem da nossa cultura, e, de outro lado, que se criem os meios para atrair recursos, capitais e investidores. Portanto, a gente poderia falar aqui do novo marco regulatório do futebol, que tem esta preocupação com a história e a preservação da tradição, mas, por outro lado, que entre recursos para fazer com que isso fique muito, muito grande, muito poderoso, que Zaidan, quando a gente pensa que no Brasil são 150 milhões que acompanham com maior ou menor intensidade, e no mundo 4,5 bilhões de pessoas acompanham o futebol, e o Brasil hoje está totalmente fora deste mercado. Em relação
a sua pergunta sobre perspectivas, semana passada o senador Rodrigo Pacheco soltou uma nota dizendo que iria, a partir do início de novembro, trazer e discutir o tema, e no final da semana passada uma foto na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em que ele dizia que estava debatendo com o presidente o tema do clube empresa. Ou seja, a perspectiva é de que neste mês de novembro, em política tudo pode mudar, e isso é o que eu ouço de diversas fontes, é que esse mês ainda de novembro podemos ter este tema levado a plenário e com um acordo de lideranças aprovado no Senado e, na sequência, o encaminhamento para a Câmara dos Deputados, que deveria, então, apreciar a emenda que seria proposta pelo Senado. Então, assim, um cenário otimista, e eu diria que, ao mesmo tempo, pessimista, porque o Brasil não tem mais tempo, os times brasileiros não têm mais tempo para aguardar uma solução, uma intervenção, a palavra é ruim, mas uma providência do Congresso Nacional para salvamento dos times. Então, a gente poderia ter, até o final deste mês, esse tema resolvido no Senado, e provavelmente em dezembro a votação na Câmara dos Deputados. Doutor Rodrigo, eu queria saber primeiro se o projeto que será aprovado inevitavelmente vai trazer como possibilidade, ou seja, não será compulsória a transformação do futebol do clube em empresa, será facultativo, esse é o primeiro ponto. E segundo, mesmo clubes que estão com dívidas altas, né? Outro dia aqui o Mário Gobi falava do tamanho da dívida do Corinthians, no São Paulo nós ouvimos aqueles que estão disputando a eleição e que falam também numa dívida muito alta, mas são clubes com patrimônio, com torcida muito grande, com receita garantida. Há clubes que também têm uma dívida muito alta e uma receita muito baixa e pouca estrutura física, pouco patrimônio. Esses clubes são viáveis para que alguém se interesse, queira investir? Nós citamos o Botafogo há pouco, que é o meu time no Rio. O senhor acredita que esse projeto vai fazer com que também um clube com problemas mais graves atraia interessados, atraia investidores? A ideia que se discute é que esses dois projetos, então, entrem num processo de convergência e que se aproveite o que há de melhor em ambos, né? Teríamos, então, no centro desse novo marco, desse novo sistema, o clube empresa, que poderia ser constituído sob a forma de 3 tipos de sociedades: a sociedade anônima, sociedade limitada e a sociedade anônima do futebol, criada, concebida e pensada para ajudar a atrair investidores, níveis diferentes de governança. A obrigatoriedade não está prevista neste projeto, até porque no Brasil são mais de 700 clubes e nem todos têm esta vocação, nem todos passarão para o modelo empresarial. Quem passar vai dar um passo e se colocará muito adiante dos demais. E qual é a diferença deste projeto dos projetos apresentados pelo Zico e pelo Pelé, oportunamente na década de 90? E por que lá atrás não deu certo e agora vai dar certo? Porque lá atrás era um projeto puramente formal. O clube tem que virar empresa, ou o clube pode virar empresa. Não se trabalhou na formação de todo o ambiente em que se falava em governança, controle, instrumentos de financiamento, e aí vem a resposta à sua pergunta: meios de recuperação dos clubes ou das empresas constituídas com os ativos dos clubes, o clube empresa, a partir de uma regulação estatal, ou seja, de uma lei. A ideia é que se ofereça segurança jurídica tanto para o clube como para os investidores, no sentido de montarem projetos que viabilizem não só a continuidade da atividade futebolística, da atividade empresarial, mas também a atração de recursos. Respondendo à sua pergunta, e falando, por exemplo, do Botafogo, que vocês mencionavam minutos atrás com a presença do Milton Neves, o Botafogo tem um ativo único, um ativo fabuloso, monumental, que é a sua marca.
e com ela vem a sua história, tradição, jogos, camisa e etc. É claro que esse ativo está muito machucado por conta de anos e anos de gestões inadequadas. É um projeto fácil? Não é um projeto fácil, mas é um projeto viável? Eu entendo que ele é viável. É claro que, para salvar o Botafogo, o clube vai ter que fazer muitas concessões. Não adianta o Botafogo, o clube, achar que chegará um investidor, colocará centenas de milhões de reais lá dentro, e o clube continuará a ser controlador. Não vai acontecer isso. Agora, como formas e sistemas diferentes de organização, e um time com uma tradição como o Botafogo e o Cruzeiro, que estão hoje na mídia, eles podem sim ser resgatados e podem iniciar um novo processo. Aliás, há histórias mesmo na América Latina de times que quebraram, o Estrela Azul na Colômbia é assim, e que foi comprado num processo falimentar e resgatado. Porque no final do dia, Zaidan, minha leitura é, quando a gente olha, por exemplo, o Manchester City, os torcedores do Manchester, quando viram o seu clube adquirido por um fundo soberano de Abu Dhabi, a preocupação deles não era quem era o dono, e sim o que aquele time de futebol passaria a representar. E hoje é uma das 5 potências econômicas do planeta. No final também do dia aqui no Brasil, eu me pergunto se o torcedor ele tem alguma vinculação com o dirigente, que é o dono, de fato, de um time de futebol, o dirigente que causa todos os males que nós vemos, o dirigente que se apropria das decisões do futebol, o dirigente que usa o futebol como trampolim para carreiras políticas ou econômicas, que se diz um protetor, né, que está protegendo a história e a tradição de eventuais investidores insensíveis, mas que destruiu a riqueza cultural e mesmo a relação com os torcedores. Então, no final, a nossa preocupação é com o time de futebol. E projetos bem realizados, bem organizados, bem feitos, dentro de um marco regulatório conhecido, que seja conhecido, que a imprensa entenda, que o torcedor entenda, que os jogadores entendam, que o investidor entenda, num país que é o país do futebol. Tem 150 milhões de pessoas que acompanham, que tem 15, 16 times que poderiam eventualmente se candidatar a pelo menos estar no G4. Tem 5 campeonatos mundiais e mais, que pode ser ainda o centro do futebol mundial fora a Europa, trazer para cá sul-americanos, latino-americanos, africanos e asiáticos, né? As perspectivas são monumentais. Depende muito, na minha opinião, de o Congresso se conscientizar, que aparentemente está conscientizado por força das atuações do senador Rodrigo Pacheco e do deputado Pedro Paulo, e oferecer esse marco regulatório que será possível, né, que permitirá, então, uma reformulação e talvez revolução na forma de gerir, administrar e apresentar o futebol no nosso país. Rodrigo, exatamente do ponto do avesso disso que o Zaidan perguntou, existe a possibilidade, e se há referencial em outros lugares do mundo, em que clubes com tamanha monta de débitos da casa do bilhão de reais, que acabaram, simplesmente não tiveram a reversão desse quadro, e se isso abre espaço, essa legislação vai permitir que novos clubes venham 100% da base e já nasçam, mesmo sem torcida, mais estruturados e que possam virar protagonistas do futebol brasileiro. Você percebe essa possibilidade de cenário? Sem dúvida, Ronald. Quando a gente olha, por exemplo, a história do Red Bull com o Bragantino, que é um time que, tudo bem, tem os seus momentos históricos, mas é um time sem tradição e sem torcida, e foi por essa via que o Red Bull entrou no Brasil. Talvez a gente diga, mas a coisa hoje lá ainda não está tão bem. É verdade, mas é uma questão de tempo, porque eles têm dinheiro, recursos e tecnologia para, em 1, 2, 3 anos, transformar aquele time numa referência. Este projeto, ele é um projeto que é democrático. Por que ele é democrático? Ele não olha, ou quando eu digo esse projeto, é a convergência dos dois. Porque está sendo feito um trabalho muito dedicado e com muita atenção ali para pincelar os bons aspectos e efetivamente oferecer algo que, como eu disse, olhe para o passado, resolva o passado, ajude a resolver o passado, mas também que crie
as perspectivas para o futuro. Dito isto, tanto se pode olhar para perspectivas ou teses, possibilidades de investimento de pequenos clubes já existentes, com pouca ou sem nenhuma dívida, que seriam, então, a porta de entrada de investidores. O Bragantino é um exemplo. A gente poderia olhar para novos, ou para clubes já tradicionais, que tem algo que é monumental, que é muito relevante, e desculpe por adjetivar tanto, mas o futebol merece a adjetivação, que é a torcida, né? E a perspectiva que ela traz. Ou então a criação de novos. Ronald, isto é possível, com as dificuldades que se terá de atrair investidores, ou melhor, patrocinadores e atração da mídia. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, por exemplo, o Barcelona hoje é um time quebrado, apesar de ser uma associação, ele está com uma dificuldade enorme de acertar suas contas. Os times que conseguiram e têm conseguido protagonizar a partir do momento em que essa tecnologia empresarial se espalhou pelos principais centros, são empresas, e não necessariamente times que foram grandes. Eles passaram ou começaram a protagonizar com o ingresso de recursos, com o ingresso de investimentos. Então, sim, essa lei é uma lei que ela vai permitir tanto o fortalecimento de clubes menores, este fortalecimento não necessariamente implicará uma perspectiva nacional, pode ser regional, né? Como também nacional, dependendo da capacidade e do tamanho do investimento que se faz. Eu insisto nos casos do Manchester City e do PSG, porque o Manchester City, há 10 anos, era um time de segunda divisão. O seu momento de glória era o seu derby, né, contra o Manchester United. E hoje tem um único sonho, que é ganhar a Champions. Olha que mudança radical de perspectiva. E o PSG, que até a década de 90, e aí me permita aqui até denunciar o meu time, com a chegada do Raí por ali, que se tornou, acho que, o maior jogador da história daquele time, de acordo com a própria torcida, inicia um projeto, é verdade, que com muitos altos e baixos, para se tornar um time europeu. E mesmo sem ainda conseguir, ele tem feito, tem chamado a atenção mundial. A gente não vai conseguir mais, nenhum time no planeta, talvez um ano, uma exceção, vai conseguir protagonizar um campeonato local, ou um campeonato regional, ou mesmo mundial, se não tiver dinheiro, se não tiver recursos. Porque os concorrentes têm recursos. E a única forma de a gente criar isso é pela mesma via. E aí, como o Brasil, e como são muitos clubes, interesses e preocupações regionais, a gente pode falar de forças locais, regionais ou mesmo internacionais. Rodrigo, uma última aqui para finalizarmos, uma pergunta de um ouvinte que está participando aqui pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, o Vitor Del Porto. Se algum clube já se posicionou contra isso, a favor disso, os clubes têm se posicionado a respeito dos projetos? Vitor, essa é uma questão muito interessante, porque a gente aqui tem que separar um pouco o que é clube do que é interesse cartolarial, uma expressão que não existe no dicionário, mas a gente pode chamar esta casta de cartolas que há 120 anos domina as relações políticas, as relações clubísticas dentro dessas associações sem fins lucrativos e que passam por processos políticos dramáticos. Sim, nós temos dirigentes que eu reputo preocupados não só com seus times, mas com o próprio fortalecimento do futebol. Um exemplo disso é o presidente Petralha, do Atlético Paranaense. O presidente do São Paulo também havia se manifestado. O presidente do Corinthians, até onde eu sei, um candidato do Corinthians para essas eleições tinha preocupações, o candidato Fluminense tinha preocupações, e assim por diante. Essas preocupações isoladas, elas, de alguma forma, elas não ecoam, porque existe aqui uma questão política, uma questão que envolve a administração do futebol brasileiro, que envolve a CBF, que envolve os interesses internos e políticos sucessórios dentro de cada clube, de modo que estão todos, ou a maioria, olhando para ver o que vai acontecer. A partir do momento
em que isto se tornar lei, a tendência é que eles vejam ou encontrem, por essa via legislativa, a saída para os problemas dos seus times. Então, não existe um movimento organizado por parte dos clubes, até porque, e o Zaidan e o Ronald sabem melhor do que eu, os clubes neste país, infelizmente, não são unidos, né? E cada um olha para o seu interesse em relação a qualquer assunto, né? Este, então, como não é o assunto primordial de cada um deles, porque tem suas questões políticas, suas questões econômicas, estão, na grande maioria, olhando para ver o que irá acontecer. Agora, a pressão que existe, desde torcida, mesmo da imprensa, as possibilidades com investidores e a percepção de que o país não é que caminha para, mas está no fundo do poço em relação ao futebol mundial, fez com que, aparentemente, o Congresso Nacional acordasse para isso e entendesse que depois de quase 30 anos de tentativas de oferecer uma solução e com os erros e até os acertos de Lei Zico, Lei Pelé, Profut, as referências mundiais, os projetos que foram feitos em Espanha, Portugal, França, Inglaterra, mesmo aqui ao redor, Colômbia, Chile, México, que o Brasil chegou ao seu momento, chegou a hora, então, de oferecer o instrumental necessário para que se crie uma indústria que contribua, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista econômico, para o desenvolvimento deste país. Rodrigo Monteiro de Castro, advogado especialista em direito comercial. Hoje falamos sobre Clube Empresa e os projetos lá no Congresso Nacional. Rodrigo, um grande abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, como sempre, viu? Obrigado, Ronald. Obrigado, Zaidan. Um abraço a vocês e aos ouvintes.